Pai, estamos muito felizes essa noite. Mas uma coisa pedimos, fala conosco, é questão de sobrevivência, Senhor. Não nos deixe sair por essas portas e por um momento sentar à mesa da nossa casa e pensar que o Senhor não falou conosco. Fala conosco nessa noite, porque precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos enfrentar grandes guerras, precisamos enfrentar grandes desafios, e a Tua voz, ela nos orienta. A Tua voz é o pão, a Tua voz é a água que precisamos. A Tua voz, ela vai nos direcionar para que tenhamos êxito na nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Pode se assentar, por gentileza. Já sentou? Queridos, esse texto, para mim, é um dos textos mais arrepiantes da Bíblia. Eu sei que a maioria aqui que está sentado nunca ouviram falar desse texto. Eu sei, porque talvez não é um texto tão conhecido. Talvez você nunca ouviu falar dessa mulher, nunca ouviu falar dessa história, nunca ouviu falar desses homicídios. Mas eu sou fascinado com a palavra que, mesmo diante de textos tão grotescos como esse, Deus ainda nos dá direção para que possamos extrair alguns valores esses que podem transformar a nossa vida nessa noite. O texto vai dizer, queridos, que havia fome durante 3 anos em Israel. Quantos anos? Quantos anos? E o texto vai dizer que havia 3 anos de fome porque não chovia. E você sabe que a nação de Israel era uma nação que plantava e comia daquilo que era plantado. Então, se não chovia, não tinha como plantar. Se não plantar, não tinha como comer. Então, a fome, ela estava 3 anos sobre aquela nação. 3 anos que não chovia. E você vai ver que não era algo normal. É normal ficar 3 anos sem chover? É normal? Não. Eu sei que quando fica aí 3, 4 meses sem chover, o pessoal começa a desesperar, as águas começam a secar, animais começam a morrer. Imagina comigo aí 3 anos sem cair uma gota d'água. Não é normal. É normal ficar 1 ano inteiro sem chover? Também não. Então o texto vai dizer que existe algo que estava fugindo da normalidade. 3 anos sem chover e aquele pessoal vivendo naturalmente. 3 anos sem chover, a fome vindo e aquele pessoal vivendo naturalmente, até que Davi resolve falar uma coisa: o que? Procurar o Senhor. Davi resolve entender que tinha algo que não estava normal. Existia algo que não era natural. 3 anos sem chover, uma seca violenta, fome sobre a nação. E Davi então resolve agora procurar o Senhor, consultar a Deus. O texto vai dizer isso, versículo 2. Ele procura o Senhor. E isso me chama a atenção. Eu fico imaginando talvez Deus no céu, imaginando, finalmente alguém achou que tinha algo anormal. Finalmente alguém notou que não tinha algo que estava em concordância, havia algo disfuncional. E Davi vira para Deus e diz: Deus, há algum problema em nós? Deus diz: sim, há um problema em vocês. E na verdade o problema é contra Saul e a sua casa. Porque Saul se levantou e matou os gibeonitas. E tinha uma aliança lá em Josué, capítulo 9, aonde eles entram e há uma aliança entre eles, que eles não seriam mais inimigos, que Israel protegeria aquela nação. Então agora Saul quebra esse princípio de aliança. Saul agora começa a matar os gibeonitas. E aqui eu começo a aprender algumas coisas. O que, pastor? Que muitas lutas que nós entramos e não saímos dela é porque nós não consultamos o Senhor. Nós entramos em algumas situações e achamos que isso é normal. Se Davi procura a Deus nos primeiros meses, no primeiro ano, dizendo: Deus, tem algo errado em nós,
tem algo errado na nossa vida. Deus ia revelar para eles, e ele ia pelo menos antecipar 2 anos de sofrimento. E talvez alguém aqui nessa noite entrou aqui dizendo: Deus, e a minha vida? Está tudo dando errado. A minha vida, existem situações que parece que são anormais. Talvez seja. Por que a luta não passa? Porque talvez até hoje você não entendeu que Deus está querendo te levar para um lugar que você não compreendeu. Deus talvez está cobrando algo que você fez um voto e não cumpriu. Escute algo: quando fizer um voto ao Senhor, apressa em cumpri-lo. Apressa em cumpri-lo. E vivemos uma geração que talvez não entenda a seriedade do que eu estou falando. Deus estava cobrando algo daquela nação. O problema é que muitas vezes nós começamos a culpar todo mundo, não sabendo nós que muitas vezes a situação que entramos é por nossa causa, e Deus está cobrando algo. É muito fácil lançarmos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos fracassos, e eximirmos de nós as nossas responsabilidades. Aí hoje talvez você tenha que perguntar ao Senhor: Senhor, tem algo errado na minha vida? Você já viu que a gente tem facilidade de transferir os nossos erros para o pastor, para a igreja, para os irmãos, para o marido? Eu nunca fiz um aconselhamento de casais, e olha que 90% todas as pessoas que recebem no meu gabinete, 90% dos problemas está ligado à família. Mas eu nunca vi um marido dizendo: pastor, o problema do meu casamento sou eu. Nunca vi. Sempre um acusa o outro. Pastor, o marido faz isso, o marido é assim, minha esposa é assim, e quebra o macete. Eu nunca recebi alguém que viesse de outra denominação, porque não é outra igreja, porque nós servimos o mesmo Deus. Então existem denominações diferentes, mas o Deus é um só. Efésios diz que há um só Deus e há um só Senhor. E eu nunca recebi alguém de outra denominação que diz: pastor, o problema lá sou eu. O problema é o diácono, o problema é o irmão, o problema é o pastor. E assim nós vamos transferindo responsabilidades e nada muda. Davi, 3 anos caminhando, tudo dando errado, e agora ele vira para Deus, diz: Deus, há algum problema? Deus fala: sim, com vocês. Há um problema com a nação. Eles estão perseguindo os gibeonitas, e eu vim cobrar isso da nação de Israel. E o texto vai dizer que a nação dos gibeonitas era o resto. Eles eram e Deus é o Deus que guarda o resto. Deus é o Deus que protege o resto. Pastor, quem liga para o resto? Ninguém. Ninguém liga para aquilo que sobra. Ninguém liga para aquilo que é o resto. Se comermos e sobrar, nós jogamos fora. Ninguém liga para o resto, só Deus. O texto vai dizer que Deus trava uma nação por causa do resto. O resto era alguém que não tinha ninguém por eles, mas Deus se importava com eles. Deus tinha uma aliança com eles. E eu vim dizer para você uma coisa aqui: muito cuidado. Cuidado com quem você persegue. Cuidado com quem você fala. Cuidado de quem você oprime. Cuidado com quem você está caluniando. Talvez para Carlos Chagas essa pessoa não tem valor nenhum, mas pode ser um resto que Deus pode se importar com ela. E o problema que Deus pega o resto e faz deles grande, e Deus pega os grandes e faz deles um nada. Tem muita gente achando talvez que não é ninguém, mas Deus veio me trazer aqui nessa noite
para dizer para você que Ele se preocupa com você. Ainda que a sua família diga que você é o resto, ainda que essa cidade diga para você que é o resto, existe um Deus que se preocupa com o resto. Eu não sei aqui, mas Capelinha tem uns grandes e poderosos. Pessoas têm poder para mandar matar, pessoas têm poder para abrir algumas portas e fechar, isso é verdade. Mas o problema é quando as pessoas grandes acham que pode oprimir o resto. O grande problema é quando aquele que acha que é maior quer oprimir o resto. Aí Deus se levanta e pode ficar do lado do resto, irmãos. E Deus do lado do resto, Ele sempre será a maioria. E eu vim dizer para você uma coisa: Deus é o Deus que se preocupa com aqueles que ninguém preocupa. Deus ainda é o Deus dos excluídos, abandonados. Deus ainda é o Deus do resto. É por isso que Deus olha para Davi. Davi está tomando conta das ovelhas que eram malhadas. As ovelhas não servia para sacrifício, não servia para venda. É por isso que quando chega na casa do pai dele, ele não está lá, porque aquilo que tinha valor ficava perto da casa, o que era resto ficava longe. Não servia, meu irmão, para o sacrifício, porque era manchada. Não servia para comércio, porque era manchada. Só que Davi está tomando conta do resto, e Deus vê ele tomando conta do resto. E quando você toma conta do resto, Deus cuida da sua vida. Escute uma coisa: continue cuidando do resto dessa cidade. Continue cuidando dos pobres dessa cidade. Continue cuidando dos viciados dessa cidade. Pastor, as pessoas brigam pelos empresários. Pode ficar tranquilo, vai cuidando do resto, que Deus vai te enxergar lá cuidando do resto, irmão. Deus vai te enxergar por trás das malhadas, porque Deus se preocupa com o resto. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Joga as suas mãos ao céu. Deus vai defender muita gente a partir de hoje. Deus vai entrar na sua questão. Deus vai entrar na sua vida. Pastor, não tem ninguém por mim. Tem um Deus assentado em alto e sublime trono, e Ele se preocupa com o resto. Ele se preocupa com o resto. A sociedade valoriza quem tem, Deus não. Seu dinheiro não move Deus, sua casa não move Deus, sua roupa não move Deus. O que move Deus é o que queima dentro do seu peito. É isso que move Deus. E é por isso que eu creio que nos últimos dias Deus vai levantar uma geração de resto. Eu creio. Vai ser mais ou menos igual Mateus capítulo 14, quando Jesus multiplica os pães. E o texto vai dizer que havia uma multidão que estava com muita fome. E o texto diz que havia 5 mil homens. Pastor, por quê? Porque mulher e criança não eram contados, era o resto. Mulher e criança não era contado. Os discípulos viram e falaram: Jesus, entrega isso, vai, manda esse povo embora para as aldeias. Falou: não, procura comida. E com quem dá comida? Com o resto. Deus vai dar para o resto aquilo que a multidão não tem. Eu vim liberar uma palavra. Deus não vai usar homens que estão na televisão. Deus não vai usar homens com CD gravado e com mulher gravada. Deus vai levantar meninos que não são contados para alimentar a multidão que está com fome. Eu creio. Não sei se você crê para liberar uma aleluia, um glória a Deus. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: Deus conta com você. Diga para ele, diga assim para ele: você não está só. Até hoje você achava que você era o resto. Diga assim: Deus gosta de resto, Deus defende resto, aleluia. E aí Davi procura Deus, e Deus diz: há um problema. E o problema é que Saul quebrou a aliança que foi feita com Josué. E agora o problema tem que ser resolvido. Davi fala: mole, Deus, o que o Senhor quer? O Senhor quer sacrifício? Fale quantas ovelhas o Senhor quer. Fale quantos cordeiros que o Senhor quer.
Porque quantos cordeiros o Senhor quiser eu te dou, para que a ira do Senhor se afaste de nós. Deus vira para ele e fala: meu filho, eu só estou defendendo o resto, mas o problema seu não é comigo, o problema seu é com eles. Então não venha pedir perdão para mim, porque você precisa fazer conserto é com eles. O problema, Davi, não é comigo, o problema é com os gibeonitas. Então se o problema é com eles, Davi, não venha me procurar. Aqui não tem gente assim, sei disso, só em Capelinha. Gente que tem problema com outras pessoas, quer pedir perdão para Deus. Gente que ofende outras pessoas e quer pedir perdão para Deus. Eu vim aqui dizer uma coisa para você, meu irmão. Se o seu problema é com o seu marido, pede perdão é para ele. Se o seu problema é com a sua esposa, pede perdão é para ela. Se o perdão é lá no trabalho, pede perdão para o seu colega de trabalho. Se o seu problema é com o seu sogro, com a sua sogra, não adianta você dobrar o joelho e pedir perdão para Deus. O problema não é com Deus, o problema é com o próximo. E se o problema é com o gibeonita, vá pedir perdão para os gibeonitas. E é por isso que tem muita gente com a vida travada, com a família travada, com o casamento travado, com o ministério travado, porque tem pedido perdão à pessoa errada. Nós achamos que se entrar no quarto e pedir perdão para Deus, Deus perdoa, porque eu tenho ofendido fulano de tal, Deus perdoa. Isso é uma coisa, Deus falou: Deus, me fala o sacrifício, me fala o que eu tenho que fazer, me dá conta dos bois, me dá conta das ovelhas, eu vou te entregar. Deus falou: o problema não é comigo, Davi. Se o problema fosse comigo, eu te pediria tantas ovelhas, tantos carneiros, tantos bois. Mas o problema, Davi, é com os gibeonitas. Então vai atrás deles, vai fazer conserto com eles. Posso liberar uma palavra? Sua vida não vai andar até você fazer conserto com algumas pessoas que você precisa fazer. Eu estou dizendo, pastor, não é princípio bíblico, gente. Se vira o nariz e diz: não, não vou. Enquanto você não for, a vida não vai andar, o ministério não vai andar, a família não vai fluir, a empresa não vai romper. Se a questão é com o próximo, resolva com o próximo e não com Deus. Se a questão é com Deus, resolva com Deus. Mas se a questão é com o próximo, então resolva com o próximo. Aí Davi vai atrás dos gibeonitas. Davi chega lá. Eu fiquei imaginando os gibeonitas assustados, porque Saul antes dele mandou matar todo mundo. Os que sobraram estão lá assustados. Aí Davi chega: ô gibeonitas, deixa eu falar um negócio aqui. Viemos aqui pedir perdão para vocês, pelo que Saul fez, pelo que a geração de Saul fez. E eu quero dar a vocês ouro, quero dar a vocês prata. Eles falavam: não, nós não queremos ouro, Davi. Nós não queremos prata, mas nós queremos a geração daquele que nos perseguiu e nos matou. Nós queremos os 7 filhos deles, para que a gente possa enforcar. Queremos os 7 filhos dele, para que nós possamos enforcar. E aqui eu aprendo algo que é irrevogável na Bíblia. Diga assim: o que? A lei da semeadura. Queremos correr dela. Saul mata, Saul persegue, mas agora como diz meus irmãos da Assembleia de Deus, a roda gigante virou. E agora aqueles que matavam iam ser mortos. Então muito cuidado, irmãos, com o que você planta, porque você não é obrigado a colher, não é obrigado a plantar, perdão. Mas quando você planta, você é obrigado a porque quem bate um dia apanha. Então muito cuidado, porque se existe uma lei na Bíblia que ela é certeira, é a lei da semeadura. Apontar o outro é fácil, apontar o
o erro do outro é moleza. Mas nunca se esqueça de uma coisa: o mundo gira. O mundo dá volta. Eu já vi muita gente falar mal de filhos dos outros, e hoje está sofrendo consequência com os seus. Já vi muita gente falar mal do casamento do outro, e hoje está sofrendo o que nunca imaginou no casamento dele. E aqui eu aprendo algo: aquilo que eu não quero para mim, eu não faço com ninguém. Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço com o outro. Porque eu já vi muita gente pagando a língua. Quando eu tiver os meus filhos, eles não serão assim. E hoje está pagando. Quando eu casar, não vai ser igual de fulano de tal, não. E hoje está pagando. Porque a vida é uma roda gigante. Hoje você pode estar por cima, mas amanhã você pode estar por baixo. Porque nós somos resultado daquilo que nós plantamos. Só para saber que se tem alguém vivo aqui, diga aleluia. E aí Davi vai na descendência de Saul e pega 7 filhos de Saul para morrer. Só que o texto diz que ele poupa Ele poupa quantos? Ele poupa quantos? Pastor, qual que foi livre? Mefibosete. Quem é Mefibosete, pastor? Filho de Jonas, neto de Saul, aquele que a mulher corre quando Saul perde a guerra, mas Jonathan, a empregada corre com ele no colo, ele cai, quebra os tornozelos e fica aleijado. Esse mesmo. Esse Davi poupa. Pastor, mas por que Davi poupa ele? Porque havia uma aliança entre Davi e Jonatas, o seu pai. E uma aliança, ela é inquebrável. Uma aliança é inquebrável. E aqui eu aprendo 3 coisas sobre aliança. Primeira coisa: a aliança te livra da morte. A aliança te livra E existem pessoas que não querem fazer aliança com ninguém. Existem pessoas que querem andar sozinhas. Mas a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia é uma Bíblia de aliança. Tem gente que está na igreja e erbe há 5 anos, mas não sabe nem o nome do irmão que está do lado dele. Quando o pastor Gilson libera a bênção apostólica, o cara está dentro do carro ligando e indo embora. Aqui tem? Não sei. Capelinha tem. Só em Capelinha tem. Gente que é de cabeça baixa. Gente que sai de cabeça baixa. Que não cumprimenta ninguém. Que não tem comunhão com ninguém. Eu tenho medo de gente que bate no peito e acha que não precisa de ninguém. Vou te fazer uma pergunta: quem ora com você nas suas crises? Quem é o seu amigo dentro dessa igreja? Quem é que você pode escorar no ombro dele? Porque tem dias, irmãos, que nós estamos cheios do óleo, mas tem dia que somos aquele paralítico que os amigos têm que colocar no ombro e levar até onde Jesus está, porque a gente não tem força para ir. Tem dia que você está cheio da unção, mas tem dia que você tem que ser carregado. E deixa eu te perguntar: quem é a sua aliança? Quem são os seus amigos? Deixa de besteira, irmãos. Nós somos uma igreja, e quem está na igreja entende que igreja é corpo, e corpo tem que fazer aliança, criar vínculo. Porque a aliança te leva onde dinheiro não te leva. Porque tem hora que você tem dinheiro, mas você queria um abraço e um colo para chorar. A aliança te abre portas que o dinheiro não abre. A aliança te livra da morte. Davi vai lá e vai dizendo: olha, vou pegar os 7 filhos, mas lá tinha um Mefibosete. E ele lembrou que tinha aliança com o pai dele, e disse: esse aqui não, esse não pode morrer, porque eu tenho aliança com o pai dele. Seja amigo, gente. Abraça todo mundo na igreja. Beija.
Hoje de manhã vem um pastor beijoqueiro. Beija, abre um sorriso, seja agradável. Aleluia. Pastor, por quê? Porque maior é aquele que nos une do que aquele que quer separar a igreja. Quem está entendendo isso? E nós temos algo em comum na igreja: somos filhos do mesmo Pai. Porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. Jesus falou isso. Aí tem gente que fala: não gosto, não sento perto, não misturo, não tolero, não suporto fulano de tal. Aqui não tem, só a capelinha que tem. Deixa de ser besta, deixa de ser bobo e aprenda a ser igreja de verdade. Se não te pedir perdão, peça. Se não falou com você, fale com ela. Se não te abraçou, abrace. Se não te cumprimentou, cumprimente. Chega em nome de Jesus. Vamos quebrar essa barreira hoje, porque Deus tem muito mais para a nossa vida. A aliança te livra da morte. A igreja não é lugar de inimizade, somos corpo. Aleluia. Se eu pegar um alicate aqui, qual o seu nome, queridão? Vinícius. Falar: Vinícius, vem cá pegar um alicate, querer arrancar sua unha, você deixa? Porque você defende seu corpo. E agora existe uma geração que está matando o próprio corpo, que está arrancando as pessoas do próprio corpo, só porque elas são diferentes um pouco da gente. Nós defendemos o nosso corpo, defende da mesma forma. Pastor, por quê? Porque a aliança é corpo. Porque a aliança é corpo. Igreja é corpo. Então entenda uma coisa: crie aliança, crie vínculos. É isso que é a igreja. Somos corpos assim bem ajustados. Vocês são dessa época? Unidos, vivendo em amor, uma sem qual, vivendo expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Aleluia! A aliança vai salvar a sua vida. Segura a coisa que eu aprendi: aliança. Jonatas já estava morto. Jonatas já estava. E quando Jonatas faz aliança com Davi, quem era importante, Jonatas ou Davi? Era Jonatas. Jonatas era filho do rei. Davi era só um fugitivo. Na hierarquia natural, quem ia substituir Saul era quem? Jonatas. E Jonatas, mesmo no alto, ele faz aliança com Davi, que era um simples fugitivo. Sabe por que tem muita gente que não faz aliança? Porque ele só olha o presente e não sabe aonde Deus vai levar esse irmão que está do seu lado aí, irmão. Nós olhamos para as pessoas de cima. Fazer aliança com fulano? Tô doido. Eu oro muito mais do que ele, eu prego muito mais do que ele, eu sou do altar. Só que você não tem noção de onde Deus pode levar o irmão que está do seu lado. Você não tem noção do que Deus pode fazer do drogado que está aí do seu lado, irmão, da prostituta sentada do seu lado. Você não tem noção, porque Deus não olha para você segundo o que você é hoje. Deus olha para você naquilo que você vai se tornar amanhã. Quando Jonas faz a aliança, Jonas era a hierarquia direta, agora o sucessor direto do rei. Só que agora Saul morre, Jonas morre. Quem vira o rei, pastor? O fugitivo. Tem gente que está sentado ao seu lado, que Deus vai usar para ser canal de bênção na sua vida, e você não tem enxergado.
Tem gente sentado que entra por todos os dias por essas portas e você não faz aliança com ele, não cria amizade com ele, pastor, e ele é a ferramenta que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Tem gente, irmão, que está sentado aqui nessa noite que não tem nada, mas está debaixo de uma promessa de Deus. Tem gente aqui que você olha para ela e ela não tem nada, mas ela tem uma palavra de Deus. Então aprenda a olhar para o futuro, aprenda a olhar para o futuro. Por quê, pastor? Porque talvez ela não tenha nada, mas uma palavra de Deus pode mudar a vida dela. E pode mudar a sua vida. Ei, escute algo aqui, eu quero liberar sobre a sua vida isso. Você está ajudando alguém hoje, você está achando que você está sendo bênção na vida dela. Mentira. Deus está permitindo você ajudar só para você criar uma aliança, porque amanhã ela vai te abençoar. E no fundo não é você que vai estar abençoando ela, no fundo é Deus que vai estar usando ela para te abençoar. Então quando você sobe um morro para entregar a roupa, você fala, estou ajudando, tá? Não, Deus está preparando alianças para te abençoar amanhã. Quem está entendendo isso? Eu vim dizer algo para você nessa noite. Joga as suas mãos ao céu. Pastor, eu estou vivendo uma prova, uma guerra, uma luta, irmão. Eu sou prova do que Deus pode fazer com alguém perdido. Deus apontou o dedo para você e resolveu te abençoar. E sabe o que me fascina em Deus? Que quando Deus resolve olhar para nós, Ele não pergunta para ninguém. Ele não quer saber o que o capeta pensa, ele não quer saber o que a família pensa. Ele olhou para nós e disse, eu te escolhi e pronto. Eu te escolhi e pronto. E quando Deus te escolhe, não tem diabo que atrapalhe o projeto de Deus se realizar na sua vida. Bate na mão no seu irmão, diga assim, olha, Deus tem muito na sua vida. Diga, Deus vai te honrar, fala com Ele. Deus vai te colocar em lugares altos, fala com Ele. E quando você estiver lá, fala com Ele, não se esqueça de mim. Faz ali.